Olá, Oi, tudo bem? Como é que você tudo bem? tá? Boa Tudo tarde. tranquilo? Boa tarde, seja Ah, bem-vindo. muito obrigado. Dá um tempinho para o pessoal entrar. Enquanto isso, a gente vai explicando um pouco aqui Ok, como é que foi a live. E aí eu espero um pouquinho para apresentar você em tá bem. seguida. Ok, ok. Se, se eu colocar um som aqui, se escuta bem? Vamos ver. Deixa eu até... Coloca, vamos ver. Mas aí você não tem que ir, você tem que ir no seu. Posso Não, me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E tem que assim ir eu brasileiro. posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ah, o Belchior. Ano passado eu O pessoal morri. já está falando aqui, está ouvindo. Isso. Esse daí era o sampler, né? Que o Emicida fez com o Belchior, né? Uma música que ele lançou chamada Amarelo, né? Que começa com essa história de que o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E fala, né? Muito legal. Eu tinha pensado em abrir com aquela outra que você mandou, que eu até usei num stories. Num Sim, dos stories que eu publiquei, acho que você viu, né? sim, vi. Porque as letras realmente têm toda a relação do mundo com o que a gente vai falar. Sim, Bom, pessoal, boa tarde. Há 15 dias nós recebemos aqui no Conversa de Analista a psicanalista Renata Conde Vescovi e falamos sobre psicanálise como um ato político. E hoje nós vamos retomar esse tema por um outro viés. E o nosso convidado vem lá dos Pampas Gaúchos. Eu crente que você era meu conterrâneo, mas você nasceu no Rio e é gaúcho agora, e eu nasci no Rio Grande do Sul e eu sou mais carioca agora. Robson de Freitas Pereira, psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a POA, e autor, entre outros, dos livros O Divã e a Tela, Cinema e Psicanálise, esse já me deu vontade de ler, uhum. uma editora de Porto Alegre, né? Isso. Artes, Artes e ofícios. Artes e Ofícios, isso. E Sargento Pimenta Forever, isso tem a ver, nada a ver com os Beatles. Tudo a ver. É da editora Libretos, também de Porto Alegre. Aliás, só para fazer um parêntese aqui antes da gente começar, Porto Alegre tem todo um cenário editorial próprio, né? Sim, E assim, livro é algo muito arraigado à cultura, acho que tanto quanto o chimarrão. com certeza. Olha, Literatura, né? mesmo agora nessa crise, né, onde sabe que a venda de livros sofreu bastante, né, porque as livrarias sofreram muito com isso, as editoras estão trabalhando, né, e várias editoras pequenas, ou mesmo editoras nacionais, como a LPM, que aí tem uma distribuição, mas aqui funcionando bastante, editoras como a Diadorim, né, Vento Norte, e sempre preocupados em lançar coisas com relação a, não só à ficção, mas também ensaios, né, de psicanálise, de filosofia, de sociologia, antropologia, quer dizer, a preocupação com a cultura de uma maneira ampla, né, se a gente pode falar assim, né? Sim, isso sempre me fez depositar muita expectativa de que o Rio Grande do Sul fosse se desvincular, né? Mas de uns anos para cá, se desvincular saindo mais à frente em educação,
cultura, né? No desenvolvimento, de modo geral, baseado nesses termos, né? De Sim, cultura e educação. Mas não, esse aspecto não se confirmou, embora esteja muito presente, mas o gaúcho manteve um conservadorismo muito forte, né? sim. Não É, sei se você concorda. eu concordo, é uma situação bem complexa, eu diria, porque é curioso que, por exemplo, nas últimas eleições, para presidente, né, nas eleições que nós chamamos de majoritárias, né, o bolsonarismo teve uma ampla aceitação aqui. Ao mesmo tempo, se elege um governador do estado não completamente alinhado. De certa forma, algumas coisas se mantêm. Por exemplo, eu creio que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, mais especificamente, tem uma certa tradição de transição democrática que pode ser interessante de observar e de ser estudada. Por exemplo, o PT aqui teve 4 mandatos, né, seguidos, né, ganhando, inclusive, às vezes, no primeiro turno, e depois desses 4 mandatos, né, perde as eleições, e aí se sucedem outros partidos e outros mandatários. O governo do Estado, tradicionalmente, tem uma coisa que vale ainda na política, se a gente começa, né, falando um pouquinho da política, né, desde da volta das eleições, por exemplo, nenhum governador consegue fazer o sucessor. Ou seja, nenhum faz a reeleição, né? Não existe a reeleição, mas não consegue fazer o sucessor. Sempre muda, né? Seja no tempo, né, que termina a Arena e o MDB, entra o MDB, entra o PDT, sai, entra o PT, sai, volta o PSDB, volta. Ou seja, tem uma alternância no poder muito forte, sem precisar de fake news. Isso é interessante, se a gente pudesse. Pois é, isso era o que eu estava aqui doida para falar, mas não quis te cortar. Essa transição se dá em outro padrão, de outra maneira. Não isso Exatamente. assim de simplesmente ficar fora do cenário real e tentar só, digamos, desconstruir o outro, né? Eu acho que isso é interessante. Claro, nós somos psicanalistas, a gente observa essas coisas, né? Eu não conheço ainda nenhum estudo mais aprofundado, mas essa transição, que ela se dá no embate, ela é forte, na hora da eleição, ela, se tu vê a caracterização, a polarização, tudo isso que caracterizou nacionalmente os últimos tempos no Brasil, o antipetismo, né, o retorno de um pedido, de uma demanda por mais autoritarismo, todas essas coisas que a gente observa ao longo do Brasil, né, porque é a nossa cultura, nós estamos unidos, né, como nação, e também, isso que a gente vai conversar um pouco mais, né, dentro da subjetividade, essa cultura, né, se transmite, mas, ao mesmo tempo, apesar dessa polarização, essa disputa não chega às raias da violência. Uhum. Ela continua se dando no plano político. Depois, os meus amigos, né, ou os nossos, né, espectadores que estão nos acompanhando e que são das outras áreas, aí de sociologia ou mesmo, né, de antropologia, né, podem intervir com relação a isso. Mas o que eu noto, né, nesse percorrido aí dos últimos 30 anos é justamente isso. Tem uma polarização, né, tem uma saída do poder, tem um antipetismo, há um crescimento, né, de um pedido de partidos que a gente vai chamar assim de uma forma genérica mais à direita, né, e com outro tipo de conformidade se apresentando de forma mais clara socialmente, mas ainda, ou pelo menos até agora, ela não chega a esse tipo de embate, né, de confronto, né, no seu sentido mais mórbido, eu diria assim, né, que é essa, né, violência que se abate sobre a sociedade de uma maneira geral, mas que nesse momento, né, aqui, por enquanto, eu diria, né, há uma possibilidade de fazer a alternância ainda dentro do jogo da política. E agora nós estamos às vésperas de eleições municipais e começaram, né, os debates, né? Sim, debate ainda, né? Sim, ainda Quer tem dizer, debate, digamos assim. E isso que, para a gente falar um pouco da cultura daqui do Sul, né? E nós que, né, trocamos de lugar, né? Você foi para o Rio, né? E eu vim aqui para Porto Alegre e adotamos, né,
esses lugares, né, como os nossos lugares, né? Eu, gaúcho de adoção, e você, carioca por adoção também, tem uma tradição e uma história bem interessante com relação a podermos, né, falar dessa cultura. Você falava da educação, né? E as pessoas que se preocupam com essa história, isso não vem só da década de 50, né, e com o PDT de Brizola, que efetivamente teve um papel fundamental no incentivo do ensino fundamental e na educação. Eu conversava há algum tempo atrás com alguns, né, amigos historiadores, e eles lembravam que isso vem do tempo dos jesuítas, né? Ou seja, que implantaram, né, as missões, e essa ideia de educação. Tá bem, nós podemos entrar em várias discussões a respeito se isso foi, né, efetivamente um incentivo à educação ou à colonização, etc., né, porque era uma evangelização também, mas, de qualquer maneira, tem um efeito, né, de se colocar um valor na educação, né, de colocar esse valor. A outra é também, por isso que eu fazia essa, como é que eu vou dizer, né, esse contraponto de se conseguir ter uma discussão política, apesar de aqui ser um lugar onde se guerreou diretamente, né, para garantir as fronteiras, para expandir as nossas fronteiras, a guerra com os castelhanos e a identificação, né, com o Pampa, né, com a fronteira, que, né, vai, né, de alguma maneira, nos levar a falar também um pouco do narcisismo das pequenas diferenças com os castelhanos. Mas, né, tem essas guerras e guerras internas, né? O Rio Grande do Sul, até, né, eu diria, o início do século XX, né, viveu guerras civis. Então, tem essa tradição, vou colocar dessa forma, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade de transformar a guerra real num confronto político, que é, né, o que os sociólogos e historiadores chamam, né? Quer dizer, a política é a possibilidade de fazer o confronto, né, sem precisar usar as armas. Exato. Muito bom. Então, tá ótimo. A nossa introdução já foi muito boa. Eu só não falei aqui o tema, né? É o fascínio da violência e o poder das palavras. Na verdade, nós já estamos nele, né? Já. É verdade. Então, você quer começar? Quer fazer, tipo, uma associação livre? Você vai falando? Eu acho que A gente já conversou tanto. Né? Nós começamos falando por associação livre Exato. e com uma conversa, né? Nós demos um título, né? O fascínio da violência versus o poder das palavras. E eu comecei falando um pouco da história do Rio Grande do Sul, mas nós podemos falar, né, da história tanto da psicanálise e da contribuição do Freud e do Lacan, principalmente, para esses temas, e pensar como outras pessoas, você citou, né, os colegas que já estiveram aqui tratando desse tema. É recorrente nós termos que reconhecer que o Brasil tem uma história de violência, não só com relação à escravidão, mas principalmente com relação, né, à escravidão, de ser o último país, né, a fazer a libertação formal dos escravos. Libertação formal, né? Porque mesmo depois dessa colonização, no início do século, no final do século XIX e início do século XX, continuou a haver o contrabando de escravos, né? Ou seja, o contrabando, né, das peças, né, digamos assim, como eram chamados, né, os escravos trazidos da África. Quer dizer... até o significante, né? Impressionante, né? Porque já fala por si, né? Exatamente. Era assim também que os nazistas se referiam aos prisioneiros do campo de concentração. Ninguém tinha nome, tinha número e eram peças. Sim. Ou seja, essa desumanização completa e direta para tirar efetivamente, né, qualquer resquício de dignidade e de humanidade das pessoas. Além disso, né, nós temos uma tradição, ou seja, onde entra a nossa herança colonial, onde a implementação, a sustentação, né, e mesmo a expansão, né, do governo imperial, ela é feita na base da força, né? É muito recente, que a unidade, né, da federação, vamos dizer assim, ou mesmo o incremento de alguma coisa que a gente possa
chamar, ou possa minimamente chamar de nação, é muito recente que isso venha por intermédio do reconhecimento da língua e da cultura. Porque no início é pelo meio da força. Então a gente tem uma tradição, né? Isso tem efeitos na nossa cultura e ainda hoje a gente lida com isso, né? E eu creio que, obviamente, psicanálise não é nenhuma panaceia, né? Não vai fazer nenhuma psicologização do mundo, mas tem uma contribuição, e me parece que é uma contribuição importante nesse momento, porque nós trabalhamos, aí entramos na segunda parte do nosso tema, né? E reconhecemos tanto a potência quanto os limites da palavra. E isso é fundamental hoje, introduzir, aproveitar esses momentos, essa brecha, esses intervalos, para poder criar um tempo diferente dessa exigência de imediaticidade, né, que desde a década de 70, eu diria no mínimo, né, com o advento e a hegemonia do sistema financeiro, isso fica sempre muito mais veloz, muito mais rápido. Com o advento da tecnologia, essa demanda de que você responda rapidamente. Bom, e responder a isso é responder com clichê, né? E essa é uma das grandes armadilhas que a gente vive, né? No trabalho da Tânia Rivera, sobre isso que você falou, né, ela faz uma questão, né? Se poderia essa afirmação da singularidade, que é você, de alguma maneira, o sujeito, né, se individualizar, e isso se dá exatamente pela palavra, pela possibilidade dele ter o seu próprio discurso, né? E ela pergunta se é possível, né, essa afirmação da diferença pela via da singularidade agir na contracorrente da alienação identitária, que é isso que nós estamos vendo agora, né? As pessoas simplesmente se alienam a um discurso e não pensam mais, né? Não tem mais possibilidade, apenas é a massa, né? É a massa burra se juntando, criando uma identidade, uma identificação a um pai, né? Que é aquele pai desejado, que vai resolver, salvar, etc. E ela se pergunta isso, na verdade, né? Se é possível por essa via, né? Da subjetivação, da individualização. Sim, sim, sim. Bem, terminou? Sim. Não, terminei, pode falar. É que deu um pequeno corte aí, eu fiquei na dúvida se era uma questão da transmissão. Não, é porque eu acho até que eu vou tirar por enquanto as perguntas. Não sei se o pessoal está perguntando, que é para evitar, tá? Já? O pessoal já está comentando, tá? Que bom, que bom. Vamos conversar depois. Oi. Então Okay. tá. Eu acho bem importante essa observação e o ensaio da Tânia, né, que contribui bastante para nós. E Tânia é uma grande autora e trabalhando muito no campo da arte, né, e das articulações entre arte e psicanálise, que eu acho que é um dos meios importantes de contribuição para a nossa cultura, ou seja, essa articulação entre a arte e a psicanálise. A outra, se a gente pode pensar historicamente, né, passa pelo Lacan e a sua relação com a filosofia, né, com as ciências mais exatas, com a matemática, com a topologia, com a linguística, com a semiótica, que são coisas, né, fundamentais. E também, nesse momento, para nós, tem que ter, né, uma articulação, né, da nossa formação, eu diria até mesmo, né, de podermos levar isso em consideração. E Tânia é uma das pessoas que trabalha brilhantemente, né, nessa área e nesse campo. Feito isso, esse reconhecimento, né, da nossa colega. A escola lacaniana de psicanálise também, né, a nossa principal articulação é com a arte, né? Quem fica muito à frente disso é a Teresa Nazar. Sim, sim. E assim, você já esteve na Ciranda, né? Estive. Ciranda de Psicanálise e Arte. Mais de uma vez até. E ali é possível colher muita coisa disso, né? Para se pensar algo que saia um pouco do cenário
do consultório particular, né? Da coisa privada que a psicanálise naturalmente funciona. Mas aí E, pode seguir, pode seguir. não, e ao mesmo tempo é retomar ou reafirmar ou se apropriar de uma aposta da psicanálise desde os seus primórdios, né? Se a gente lembrar, 1920, a Clínica de Berlim, antes do advento do nazismo, ou seja, a possibilidade de sair, dos psicanalistas saírem do consultório, e hoje nós vemos essa expansão da psicanálise e, né, das suas possibilidades terapêuticas além do consultório, né? A gente encontra psicanálise fazendo grupos com o pessoal de rua, com o povo de rua, e não nos ambulatórios, nos mais diversos lugares. Eu acho que isso marca um avanço e uma diferença, né, com outros tempos da psicanálise. É essa participação nossa do psicanalista na polis e na sua cultura. Ou seja, né, repetindo Carlos Drummond de Andrade, o psicanalista tem que ser um sujeito cultivado, né? Não só no sentido da erudição, né, pobre, né, mas como fazendo parte. Mas como é que tu vai escutar as diferentes formas de expressão que hoje, né, se colocam, se não tiver aberto a essa cultura? Seja do discurso mais erudito até o mais popular. Então, aí, entrando na questão anterior, eu acho que a gente faz uma aposta nesse sentido, de que possa haver uma escuta singular e um advento de sujeito, vamos colocar assim, efeito, né, de um discurso, efeito do discurso psicanalítico, efeito de um ato, embora a gente saiba que, obviamente, né, psicanálise não é panaceia, eu acabei de falar isso, mas essa possibilidade de apostar de que individualismo não é a mesma coisa que singularidade. Sim. Você acabou de falar. Quer dizer, eu individual, né, eu na massa, não é a mesma coisa. Dizer que hoje eu tenho a minha liberdade, né, se eu sou eu e só o meu juízo consciente decide, eu diria que é uma falsa expressão de liberdade. Acho que o Freud, né, dá uma contribuição fundamental quando ele insere, né, isso que é antigo, né, e o eu não é senhor em sua própria casa. Há uma dimensão inconsciente que determina, né, os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a forma como nós vamos nos colocar na vida. E reconhecer um pouco disso, eu creio que é um avanço para uma singularização. E aí sim, uma apropriação do espaço público como um espaço de cidadania. Porque aí você passa a ter a responsabilidade, não é uma apropriação no sentido de que eu simplesmente usufruo e os outros cuidem, que é o que, de uma maneira geral, pode acontecer na nossa relação com a cidade, com o espaço urbano e com as coisas que a gente delega para o Estado. Alguém cuida disso, alguém se apropria da cultura. Mas isso está muito introjetado, né? Eu acho, assim, para você desenvolver isso, seria até mais um aspecto da cidadania, né? Sim. De você se comprometer o indivíduo, né? Acho que não se falaria de sujeito, Claro. poder se responsabilizar nisso, né? Não sei se você concorda com isso. Claro, eu creio que tem que ter um trabalho, por isso que eu estava falando, esse é um trabalho, né, de educação, esse é um trabalho de governo, ou seja, dessas pessoas, desses órgãos que vão se encarregar disso, né, que um dia o Freud chamou que também são tarefas impossíveis, governar, educar e psicanalizar. Sim. Mas tem a ver com esse preciso insistir do impossível para poder levar adiante. Por isso que eu falei que se tratava de uma aposta, mas não uma aposta como um jogo de azar, mas uma aposta nisso que nos constitui, que é a possibilidade de nós, ao lidar com a linguagem de uma outra maneira, de uma outra forma, ao reconhecer essa determinação, vou dizer assim, do inconsciente, podermos também reconhecer que existem outras coisas na relação com o mundo, das quais é possível a gente se apropriar na relação com o outro, e não só, né, na solidão. Obviamente, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu sou responsável por isso e respondo, né,
pelo meu ato e pela minha relação com o outro, eticamente, etc. Mas, ao mesmo tempo, é nessa dialética da responsabilidade individual, da singularização e na solidariedade com o outro que se joga a nossa possibilidade de civilização, eu diria. Sendo um pouco, né, mais amplo, assim. Sim. Quando você falou ali de aposta, né? É apostar num possível vir a ser, né? É insistir para que isso possa ter algum efeito, né? Quando a gente fala em aposta, realmente, quem não está bem avisado sobre isso, né? Que a Exatamente. própria psicanálise é uma aposta, né? Mas não é Claro. uma aposta como um jogo. Ela é Exatamente. uma aposta no possível vir a ser, que pode Não, ser que aconteça. não, é bom que se lembre, porque a gente, né, apesar do jogo ser proibido no Brasil, se você abrir a internet, você vai ver a quantidade de jogos autorizados com as quais a gente pode apostar, né? Os cassinos estão proibidos, mas o jogo, né, patrocinado pelo Estado, graça. Não estou nem falando no jogo proibido e clandestino, né? Estamos falando da possibilidade de jogo. Mas eu acho que tem também jogo até de pôquer na internet, não tem? Sim. E jovens se profissionalizando nisso. É uma corrente bem forte nos últimos tempos. Não só gamers, do ponto de vista de jogos interativos, mas no pôquer mesmo, pessoal mais jovem, começando a se profissionalizar nisso daí, encontrando nisso uma forma de sobreviver, ganhar dinheiro, etc. É uma tendência hoje, eu diria, né, que dá para se fazer online, principalmente nesses tempos de pandemia, onde a gente está um pouco mais confinado a relações, né, virtuais. Mas eu queria fazer uma outra observação, se você permitisse. Helena? Pode. Porque, né, lembraste muito bem toda, né, a relação dos psicanalistas e da escola lacaniana também com a arte. E para reforçar um pouquinho mais a ideia da aposta, é pensar, né, do quanto a gente, né, pode se valer, né, da arte, da literatura e da poesia, justamente para fazer o contraponto a isso, mas não o contraponto como a gente chama, né, usamos no nosso jargão, especular, ou seja, né, bater de volta, etc., mas fazer uma via oblíqua disso, né? E isso, mais ou menos, né, usando aquelas palavras, né, do poeta amazonense, que ele dizia, faz escuro, mas eu canto. Sabe? E a arma que a gente tem, as nossas armas são as palavras, para poder fazer uma diferença em que hoje também existe uma confusão muito grande. Quando a gente fala em arma, a pessoa logo pensa numa R15, entendeu? Numa pistola 38 ou 44. E existem outras armas, outras formas, ou pelo menos, né, insisto nisso, nós insistimos de que é possível, né, batalhar, combater pela cultura, se utilizando das armas que cada um dispõe. Sim. Eu me lembrei, por isso, de um poema que dizia o seguinte, posso citar aqui? Pode. E continuo com o Tiago de Mello, né, que faz escuro, mas eu canto, até porque esse é o título da Bienal, né, desse ano, né, faz escuro, mas eu canto. Ah, é? O pessoal adotou, né, o verso do Tiago de Mello como proposta da Bienal. Mas ele tem um outro, isso é da década de 60. Na década de 80, ainda ele escreve um outro que eu achei bastante significativo para nós, quando nós pensamos quais são as nossas armas. Ele diz o seguinte, em termos de armas, cada um que tem a sua. Qualquer arma, nem que seja algo assim leve e inocente, como este poema, que cante, voz de povo, um simples canto de amor, mas de amor armado. Ele falhou. Falhou? Falhou, deu uma congelada. Eu não sei se... Deixa eu ver se você consegue repetir. Lê de novo. Tá me ouvindo? Tá. Tô. Vamos lá. Em se tratando de armas, cada qual que tem a sua. Qualquer arma, nem que seja algo assim leve e inocente, como este poema, que canta a voz de povo, um simples canto de amor, mas de amor armado.
se chama Poema do Amor Armado, de 1981. Falhou, deu? Não, agora deu. Você vê que lindo que ele está falando aí da arma dele, né? Claro, Que são as palavras. sim. E eu acho que isso é fundamental para nós, porque isso me preocupa, né, quando nós interpretamos, né, literalmente a ideia de que temos que armar as pessoas, que o cidadão tem que se defender. Né, e isso tudo é somente vivenciado no plano da arma de fogo ou da arma branca, sabe? Bom, Uhum. é importante também relembrar que existem outros tipos de armas, outros atos possíveis de serem feitos, e é nesse sentido que a poesia e as artes plásticas nos ajudam muito. Pensa aquela manifestação lá em São Paulo, algumas semanas atrás, quando eles fizeram aquela procissão ao contrário, que ia da Avenida Paulista até o Cemitério da Consolação. Sim. Parou o trânsito e mobilizou as pessoas de uma outra maneira. É claro que nós pensando também no fascínio, né, podemos ficar fascinados quando, né, a democracia corintiana e a Mancha Verde, né, ocupa, né, a Avenida Paulista e leva de roldão todos aqueles que eram contra o uso de máscaras ou que estavam protestando, né, a favor de remédios milagrosos. Legal, né? Achei ótimo. Tem gente brigando por nós, mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que essa não é a única forma. Não sei se eu Sim. consigo colocar isso tomando como exemplo. Aí no Rio também aconteceu, né? Algumas torcidas organizadas resolveram reagir Sim. e ir para a rua Sim. pregando a democracia e não a volta da ditadura, entende? E aí, né, bateram de frente ou afugentaram, né, alguns que queriam, né, falar alguma coisa contrária. Tá bem, eu posso pensar, é do nosso time, joga a nosso favor, legal, né? Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente lembrar que isso não é suficiente. E, né, no ideal, não seria desejável, digamos assim, né? Por que você acha que não? Assim, essas atitudes pontuais, elas não ajudam? Sim, eu acho que elas ajudam, porque elas mostram, então, que existem manifestações diferentes e que, inclusive, elas podem ser muito fortes, ou seja, pode partir para a briga, literalmente. Não é só um lado que pode partir para a Ou briga. podem marcar uma diferença. E marcam a diferença. O que eu estou dizendo, e que eu acho que é importante, é que, se é necessário, se é inevitável, não é suficiente. Porque Ah, sim, tu marca, certamente. tu marca uma posição, mas marca também um limite, quer dizer, um limite de ação. E o Aham. importante é não ficar preso nesse limite. Vamos pegar um outro exemplo. Hoje, né, quem está fazendo campanha política já sabe da importância, né, das mídias, do WhatsApp, do Insta, né, e dos outros, Telegram, etc, etc. E que as mensagens, digamos assim, se elas querem ter alguma repercussão, elas têm que ser diretas, têm que conter, né, poucas linhas e, de alguma maneira, tentar ser o mais objetiva, né, o mais, vou dizer uma palavra horrorosa, mas de qualquer maneira, lacradora possível. Agora, como fazer isso de forma a não cair, né, no mesmo argumento ao qual você critica? Como fazer, né, um tipo de ação que não vá ser mentirosa, que não vá ser, né, atacar pessoalmente, inventar barbaridades sobre as pessoas, ou seja, como, de alguma maneira, se utilizar da tecnologia, se utilizar do meio, sabendo que ele precisa ser utilizado de uma determinada maneira, sem incorrer nas mesmas, eu vou dizer assim, né, nos mesmos tipos de defeito, que eu vou chamar de defeito, embora tenha um efeito, né, político, porque ajudou bastante a eleger, né, as pessoas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, a gente sabe disso. Sim, isso tá, não digo generalizado, mas pelo menos assim, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, falam o que querem, né? Sem Exatamente. nenhuma conexão com uma possível verdade, né? Não, Sem nenhuma exatamente. conexão.
Aliás, assim, até lembrei de Nietzsche, né? Que ele falava que as convicções são inimigas da verdade Sim. e bem mais perigosas que a mentira. Uhum. E Sim. que quando você faz isso, né? E você insiste naquilo como se aquilo fosse uma verdade, não tem nenhuma conexão com a realidade. E é isso que a gente está sendo, de alguma maneira, eu não digo nem vitimado, mas assim, entupidos, né, com isso. Sim. Se nós lembrarmos, é uma tendência mundial com o avanço da tecnologia, ao qual nós, usuários finais, né, e mesmo, né, para a política, andam, né, e o direito também, né, vem a reboque dessas inovações, vem tentando lidar com isso. E eu diria, até se nós pudéssemos fazer, com as limitações, uma certa ironia, nós, como consumidores finais, tá, para usar essa expressão, estamos mais ou menos ainda nos primórdios, sabe? Sabe quando o cinema entrou e que as pessoas, né, se assustavam com o que viam na tela, né, com a verossimilhança, né? E Uhum. aqui no interior do Rio Grande do Sul tem histórias, né, hilárias a esse respeito, né? Que as pessoas Imagina. se levantavam e queriam dar tiro no bandido que ia atacar o mocinho que estava na emboscada. Resolvia avisar o fulano, né? Sai daí. Bom, Hitchcock, né, foi mestre isso na década de 60 ao nos fazer como o observador, o espectador onisciente, né? A gente sabia que o Aham, cara não devia subir a escada porque ia morrer lá em aham. cima e Era dizer, não horrível. sobe, fulano, não sobe. Bom, Não faz isso. exatamente. Bom, de certa maneira, nós hoje, na relação com a tecnologia, né, a TI, né, ou a inteligência artificial, vamos colocar entre aspas mesmo, temos uma relação ainda experimental. Nós estamos nos primórdios disso, embora a tecnologia já tenha avançado muito mais. Mas é Uhum. como se a nossa absorção, é por isso que eu usei o exemplo do cinema, a esse novo meio, ainda levasse um tempo, justamente porque nós estamos arraigados com velhos hábitos. E para usar a nossa nomenclatura, a nossa forma de gozar ainda é antiga, se dá para colocar assim. E com isso eu não estou Sim, fazendo juízo de valor, estou só bom colocando isso. um conceito que é importante para nós, né? Não, mas é muito bom isso, pensar isso, né? A gente poder parar de fazer a questão especular, né? A Sim, gente não responder de acordo com aquilo que está ali, sim, né? A gente poder fazer uma diferença mesmo, né? sim, Começar a pensar isso, como essa tecnologia que é muito útil sim. pode sair disso, né? Que isso é um buraco, E ver o tempo que isso leva para ser processado culturalmente, né? Tem um filme, né, rodando na Netflix, O Dilema das Redes, né, que faz umas isso. 2 ou 3 Você semanas. viu já? Vi uma parte, né? Aí vou terminar de ver. Mas conversando com amigos que são cineastas ou, né, que lidam com isso, o que eles vieram me dizer? Bom, mas o documentário do Snowden, né, que revelou, né, abriu, né, vazou as informações, né, do Pentágono, que foi aquela época que, né, se viu que, né, os Estados Unidos espionavam a presidente da Alemanha, da França e do Brasil, quer Sim. dizer, revela coisas, né, isso já faz 5, 6 anos, pelo menos, 10 anos agora, né? O tempo Ah, eu acho que é muito sim, rápido. uns E 10. eles me diziam, mas aquele documentário do Snowden revelava coisas muito mais assustadoras do que essas que estão sendo reveladas hoje. Mas o nosso tempo de absorção e de elaboração disso é diferente. Hoje a gente pode rever aquele documentário, né, e poder ligá-lo com outros, como, né, a Democracia Hackeada, que falava do Cambridge Analytica, ou mesmo, né, Uhum. esses outros, né, Tragam-me Roger Stone, né, sobre os métodos de campanha política, etc., e nos impactam, nos surpreendem e nos assustam, mas, de certa forma, eles mostram algo que já vem acontecendo há algum tempo e ao qual a gente tem que se... Eu não vou usar a palavra adaptar, mas
poder lidar de outra forma, justamente indo nessa direção. Como poder lidar com esses meios e não responder especularmente. E não responder, sabe, da mesma forma. Eu me lembrei do seguinte, né? Quando o Calvino escreveu As 6 Propostas para o Próximo Milênio, que é um livro maravilhoso, porque ele foi convidado para fazer aquelas leituras, né, as 6 leituras, né, que normalmente a cada ano, né, Harvard convida, né, um intelectual para fazê-lo. Isso era no final dos anos 80, e ele pensou, bom, estamos terminando o século XX, vou fazer algumas propostas para o século XXI do ponto de vista da literatura e escritor como ele era. Eram 6, ele escreveu 5, escreveu o título da última e deixou para escrevê-la quando chegasse lá, que ele não conseguiu. Ele acabou falecendo antes de conseguir proferir. Conta essa história só para situar um pouco, porque uma das coisas, uma das propostas que ele colocava era a leveza. E ele dizia... Leveza... Você escreveu até sobre isso, né? Acho que tem um dos textos que você me enviou. Eu achei maravilhoso isso. Você vai trazendo, né? E aí? E aí, para dizer o seguinte, de que o exemplo que ele dá com relação à leveza, primeiro que ele vai dizer, eu não estou desconsiderando o peso da existência, nem a gravidade da vida, mas para poder se enfrentar os monstros, se enfrentar, né, o perigo, também tem que ter leveza. Um dos exemplos que ele vai utilizar é o exemplo da Górgona, né? Perseu só consegue combater e vencer a Medusa, primeiro, não olhando de frente, porque senão ele virava uma estátua de pedra. Então, se utilizando do espelho e de um olhar oblíquo. Mas a outra coisa que ele faz notar é o seguinte, em todos os textos mais importantes que tratam dessa relação de Perseu com a cabeça da Medusa, mesmo depois, né, de usá-la como arma, ele sempre a trata com delicadeza. Cada vez que ele sai de uma batalha, ele trata de limpá-la, de colocá-la na relva, para usar a expressão daquela época, né, em alguma coisa que não a machucasse. Ou seja, a relação da delicadeza e da leveza também pode ser importante e pode ser sustentada mesmo nas piores condições. Mesmo quando o sofrimento é o mais horroroso ou as condições são as mais precárias. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa tradição, se eu posso falar assim, né, de reinventar mesmo nas condições mais precárias. Senão a gente pode pensa aí no Rio, quer dizer, pensa um cartola que não teve educação formal, que vivia no morro, sabe? Vivia nas piores condições, e aí, mesmo assim, inventa coisas maravilhosas. Né? Sim. Né? Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como pode Mangueira cantar? E canto porque é preciso, sabe? Muito legal. Eu vou abrir aqui para as perguntas. Ok, já estamos... porque a gente já está com 16 minutos só. Opa, passa rápido, né? Mas já tem muita coisa aqui. Você ia concluir uma frase? Pode terminar. Não, era isso. Eu estava pensando nessa ideia mesmo. Deixa eu ver se eu... Que isso que você falou já me remeteu a uma outra questão com relação a crianças no morro, educação, etc. Mas não dá para falar aqui agora. Não, mas né? Eu sei que vocês têm um trabalho como para você, isso, né? Como para você poder dali fazer algo melhor do que a maneira como eles vivem, é pela via amorosa mesmo, pela via da palavra e pela via amorosa. Sim. Só assim é possível você tirar a poesia dali, né? Sim. Sim. Tirar o que as pessoas podem de fato entregarem. Sim, é verdade. Bom, então vamos lá. Tereza Meloni falou aqui, para pegar o que já está aqui na tela. Não há subjetividade sem a polis, mas isso não é suficiente.
A gente comenta ou espera uns 2 ou 3 comentários e depois comenta? Como é que você prefere? Fica a teu critério, só a gente tem pouco tempo, então tem que Então, ser... lê mais alguns, por Posso favor. continuar? Eu já anotei O aqui. Snowden, essa é do Aloysio Afonso. O Tá. Snowden denunciou a espionagem contra pessoas que, de certo modo, estão distantes de nós. Essa situação não nos afetaria diretamente, né? A invasão de nossa privacidade nas redes sociais é direta, nos toca mais, Uhum. né? Certo. Posso ir? Mais uma, mais uma. O Antônio de Santa Catarina. Como pensar a psicanálise e a sua ética na sua contribuição para pensar o sujeito, a cultura e a diversidade de pensamentos como gerador de violência? Conseguiu pegar? Sim, diversidade, pensamento como gerador de violência, né? Diversidade de pensamentos, né? O sujeito, a cultura e a diversidade de pensamentos Uhum. como gerador de violência. Sim. Como pensar a psicanálise e a sua ética. Uhum. É bem interessante mesmo, né? Sim. Aí só tem mais uma, Gláucia, Ok. enquanto pelo menos. A história do Brasil é sanguinária, violenta e negada. Ela fez esse comentário mais para o começo da sua fala. Sim. Então, vamos fazer um rápido comentário para que a gente possa, né, ter tempo ainda de retomar, né? Bom, em primeiro lugar, que bom, obrigado, Tereza, Antônio, Gláucia e o Aloysio, né, por fazerem essas observações. Efetivamente, a Polis e a nossa integração com ela, né, ou pelo menos ser um sujeito cultivado, não é suficiente, mas eu vou ser aristotélico, eu vou dizer é necessário. Uhum. Não é suficiente, mas é necessário que nós persistamos, né, nessa inserção, né, e nessa relação íntima que os nossos mestres, Freud e Lacan, já nos legaram, ou seja, a relação, a articulação entre o individual e o social, ela é completamente articulada, são interdependentes. Segundo, Aloysio, se você se lembrar, naquela época, né, que foi revelado também, né, a espionagem do gabinete da presidência brasileiro, não só da Alemanha e da França, eu estou citando 2 assim. E o que eu queria, né, ressaltar com isso, travou ou continua? Não, pode continuar. Tá. É de que, efetivamente, o que está dado e o que, né, esses novos, né, documentários revelam, ou as novas informações mesmo, se a gente entrar nos sites, isso está aberto, né, do Vale do Silício, do MIT e das outras, né, fontes de pesquisa, cada vez mais é possível investigar a privacidade de todos nós. Hoje aqui, né, e se bem que isso não vai interessar, porque a gente não tem grandes valores a serem roubados, a não ser os nossos valores que dizem respeito à ética, tá? E ao respeito com o outro, né? E eu acho que isso daí é um grande valor, mas do ponto de vista monetário ainda não tem uma monetarização disso, né? Para fazer um parêntese. Nós estamos submetidos, né, ao risco da invasão, né, de serem os dados, porque hoje os dados e essa informação é que é o valor. Lembre-se, quem viu o documentário do Dilema das Redes, vai lembrar, né, de que um dos diretores da Google, né, aqueles que se demitiu, qual era a sua função? Ele era diretor, né, do setor de likes. Quando que, alguns anos atrás, a gente iria pensar que uma empresa iria se organizar e, dentro do seu organograma, ter uma gerência de likes, para ver a importância, né, desse tipo de informação. É óbvio, né, é preciso que ela seja lida. E aí entra a nossa função. A informação não tem um valor em si, ela tem um valor de troca. Ela precisa ser lida, ela precisa ser interpretada. E aí entra
uma das nossas funções importantes, do ponto de vista psicanalítico. Essa possibilidade de fazer uma leitura diferente daquilo que pode se tornar, né, hegemônico. Aproveitar a brecha, aproveitar o corte. E aí entraria, né, na questão do Antônio, sabe? De que justamente a nossa ética aponta para que esse pensamento, né, e essa diversidade possa se colocar como algo efetivamente apaziguador da violência. E aí a psicanálise tem uma função muito importante. E quando eu digo muito importante, não quero dizer que ela é hegemônica, porque eu concordo com a Tereza, nós contribuímos. A gente não tem uma proposta de totalidade, nem totalizante. E hoje em dia, se há uma coisa na qual os pesquisadores, as pessoas que se interessam pelas coisas do mundo concordam, é que não há uma teoria que possa unificar e seja hegemônica e sirva, né, como plataforma, né, ou como protocolo para todas as ações humanas. Isso é da ordem do impossível para nós. E reconhecer isso é fundamental. Bom, do ponto de vista laico, né? Sim. Vamos deixar bem claro isso com respeito à religião de cada um. E com relação à multiplicidade, Gláucia, eu fiquei pensando o seguinte: quando nós estamos aqui, nesse grupo de pessoas interessadas em discutir, né, a função, a atração, né, o fascínio que a violência pode existir, a gente já está fazendo ao mesmo tempo a denúncia desse tipo de situação. Não se trata só de se horrorizar com isso, porque aí seria mais uma forma de fascínio, mais uma forma de estar preso a isso. Então, de alguma forma, a gente tem que reconhecer que, apesar das tentativas e da negação histórica, vem se avançando nesse sentido. De poder efetivamente se confrontar, porque não adianta fazer aquilo que nós chamamos, né, o recalque, ou a negação, né, o esconder, né, o nosso passado. A gente já sabe que isso leva ao pior. E com relação à multiplicidade, se a gente ainda tem um tempinho, eu citei o Calvino, né? A última das propostas que ele conseguiu escrever se chama justamente multiplicidade. Né? E se você me permite, né, se valer de um poeta, né, de um escritor, ele diz assim, ó, tá pensando na questão da multiplicidade, aí pensei, Antônio, né, como é que a multiplicidade pode contribuir para a não violência? Ele diz o seguinte: ao contrário, eu respondo, quem somos nós? Quem é cada um de nós, senão uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Mas a resposta que mais me agradaria dar é outra. Quem nos dera fosse possível uma obra concebida fora do eu, fora do self. Uma obra que nos permitisse sair da perspectiva limitada do eu individual. Não só para entrar em outros eus semelhantes ao nosso, mas para fazer falar o que não tem palavra. O pássaro que pousa no beiral, a árvore na primavera, a árvore no outono, a pedra, o cimento, o plástico. Tentar dar palavras para o inominável. Eu acho que essa é uma das nossas tarefas fundamentais. Mesmo que às vezes, né, a gente fique mudo, mas é sempre importante insistir na palavra. Maravilhoso. Agora você acabou com o meu encerramento que eu tinha pensado, porque eu não posso falar mais nada, entendeu? Tem um comentário aqui da Pris de Souza. Ela só falou, ótima discussão, deixa um abraço aos organizadores e principalmente ao Robson. Anotado aqui, o sujeito cultivado. Anotado aqui, o sujeito cultivado. Ok. Robson, maravilhoso, muito obrigada.
Eu te falei já que embora vocês nem soubessem, eu tenho muita transferência com a POA. Adoro os trabalhos de vocês, vocês, as produções de vocês, acompanho muito. Que bom, que bom. E assim, foi muito bom ter você aqui. E tenho orgulho da POA, ser da minha terra natal, né? Que é uma escola muito. Eu realmente tenho muita transferência. Qualquer hora dessas a gente faz um cartel escola aí, Eu né? acho que isso será ótimo, nós conseguimos Pois fazer é. isso, porque temos tantos temas que nos interessam, tantos temas em comuns, e eu creio que é um trabalho a ser incentivado, esse trabalho interinstitucional. Quero mais uma vez agradecer a você, agradecer à escola, a possibilidade de nós estarmos conversando e de retornar ao Rio, né? Nem que seja virtualmente. Retornar ao Rio sem avião. Exatamente. A alma canta do mesmo jeito quando a gente fala do Rio de Isso, Janeiro. é verdade. Eu estou com muita vontade de ir aí ver minha mãe, mas tem que esperar a pandemia passar. Exatamente, exatamente. O Antônio falou, nós da Maiêutica também. Ah, que ótimo, Antônio. Ele é da Maiêutica de Santa Catarina, então a gente já está aqui Florianópolis. interestadual, né? Ótimo, vamos tratar. Normalmente o pessoal de Vitória assiste, hoje eu não vi se tinha alguém aí, então normalmente tem mais estados por aí, que eu não consegui ver todo mundo, porque agora tem que tirar os comentários. Ok. Obrigadíssima.